Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast Uniara especial. Estamos na cidade de Matão, no campus da Universidade de Araraquara, na cidade de Matão. O podcast de hoje vai ser gravado com Douglas Santos, ex-jogador de futebol, treinador de futebol. Douglas, um prazer em recebê-lo na universidade. A universidade agradece a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, primeiramente agradeço a Deus, né? E agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para compartilhar com vocês um pouco da nossa vivência aí dentro do esporte, né? Nossa carreira. Você é matonense? Não, eu sou fernandopolense. Você é de Fernandópolis e depois veio morar aqui? Eu saí de Fernandópolis, tinha 16 anos, né? Saí de Fernandópolis, inclusive, que meu finado pai tinha separado da minha mãe e morava aqui em Matão. E aí ele, com outra esposa aqui, ele trabalhava na Citrosuco. E uma viagem ele estava voltando de São Paulo e no pedágio encontrou o presidente da ferroviária, acho que era, se eu não me engano, era Parelli. O Antônio Parelli Filho. Pois é, no pedágio, pedindo carona. Meu pai deu uma carona para ele. Olha como que eu falo para você, que nós estávamos conversando offline. Que a vida vai, Deus vai... Deus usa as pessoas e vai direcionando você, sim, né, sim, Alexandre? sim. Eu acredito muito nisso, Sim. muito que Deus faz isso. E meu pai falando que tinha um filho com 16 anos que jogava futebol, estava jogando no Fernandópolis na época, né? Eu tinha 16, jogava no 20 no Fernandópolis, porque não tinha base ainda, né? Naquela época. Aquela época era chamada Dente de Leite, juvenil, juniores, aí profissional. E eu jogava nos juniores do Fernandópolis com a minha idade, porque não tinha o 17 na época juvenil. Sim. Aí meu pai falando com ele e tal, ele falou, deu o cartão pro meu pai e falou, fala para ele vir fazer um teste no nosso juvenil. Você jogava em que posição? Eu era meia. Você era sempre meia? fui meia, né? Às vezes assim, volante, mas sempre fui meia, assim, mais... Adiantado, jogava mais adiantado. Criando, né, armando um pouquinho, tinha bom passe, né? Tinha bom primeiro toque, né? Domínio orientado, tinha essas qualidades. Tinha um passe longo bom, de qualidade. Então, ele falou, vem fazer essa avaliação, e eu vim e fiz. Na época era o Carlinhos Faiani, era claro, não sei nem se está vivo. Está vivo. Então, um abraço se ele estiver assistindo. O Carlinhos Faiani me deu a oportunidade. Eu fiz uma avaliação assim de 2 semanas, fui aprovado. Inclusive, na época eu recebi um salário até bom, né? Eles pagavam juvenil na época. Eu lembro que eu pegava meu chequinho lá na secretaria e tinha um posto assim na esquina da 36, que o pessoal era ferroviário ferrenho, né? Torcia. Sim. E eles trocavam o cheque para mim. Porque eu não dava tempo de eu ir no banco. Na época você tinha que ir na porta do banco, o banco fechava às 4. Não dava aquela coisa tempo. toda, né? E os caras ali quebravam meu galho no posto ali na 36, não lembro o nome. Então são umas histórias assim que a gente acaba relembrando num bate-papo, que no dia a dia a gente acaba não lembrando, né? Então, mas aí você chegou no juvenil da ferroviária, era o Carlinhos Faiani. Exato. Eu fiquei assim. O Tota estava lá nessa época? Tota estava ele treinava num campinho que tinha embaixo, dentro do complexo ali. Sim, tinha aqueles campos ali para baixo. Exatamente, aí tinha um campo oficial, aqui, tinha o maior. E o maior, e tinha 2 menores aqui. 2 menores embaixo, e tinha o estádio de cima. O estádio ficava era o estádio, não era arena ainda. Era o estádio. Era o estádio. A gente, às vezes, ali fazia coletivo ali em cima contra o profissional. Os juniores. Juniores, não, profissional. Inclusive, na época, os juniores, quem jogava era o Dama, eu lembro. O Wilson Telaroli. Chegava doído, ele jogava lá naquelas pedrinhas. Tinha uma pista assim, em volta era pedrinha. Nossa, quantas vezes o Dama me jogou lá naquelas pedrinhas? Ele vinha forte, não era maldade, era o estilo de jogo dele, ele sempre foi forte. O Léo, falecido. O Donato, volante, depois acabou indo pro Narciso, goleiro. Narciso virou meu amigo em particular. Valdir Chique-Chique. Valdir Chique-Chique, depois foi pro Atlético Mineiro. Todo esse pessoal jogava no 20. Sim. Você jogou com o Telaroli? O Wilson Telaroli? Alexandre, eu lembro de poucas pessoas lá no Sub-20, rapaz. Eu joguei com aquele menino que era ali de Rincão, ponta esquerda, moreno, canhoto. Esqueci o nome dele. Eu tô falando dele porque foi um dos jogadores que, da minha época do juvenil, ele conseguiu chegar no profissional, né? Só que eu esqueci o nome dele, ele era de Rincão ali. Inclusive, ele tava trabalhando de treinador ali, com base. Tá. E o Tota dava treino para os... O Douglas Neves? Não, Douglas Neves era do profissional. Douglas Onça era do profissional, lembro.
Tota dava treino, tipo, pra baixo acho sei. que era sub-15 ele dava. Sub-15. Na época era dente de leite que falava, né? Ou era mirim, eu não lembro dessas nomenclaturas. Eu lembro que o nosso era o juvenil. E tinha os juniores acima da gente. Sim. Aí era o profissional. E desses juniores da época, aí subiu muitos jogadores pro profissional. Muitos foram. O Donato ficou no profissional, Donato, o Dama, Narciso, o Dama que eu revelou lembro, muita gente. O Valdir Chique-Chique. Teve até uma projeção ainda maior, né? Chegou na seleção brasileira. Entendeu? Então, esse pessoal era do 17 hoje. E aí você ficou na Ferroviária até quando? Até o final desse ano. Aí, por umas situações que desvio de percurso, umas situações, né, pessoais até familiares, eu vim para Matão, fiquei morando com meu pai um tempo, e aí eu comecei a trabalhar no Bradesco. Eu ainda era atleta da Ferroviária, só que eu tive que começar a trabalhar no Bradesco porque eu tive que morar numa pensão aqui em Matão. Entendi. Da finada Dona Florinda, Deus a tenha, ela me acolheu. E o Mauro, filho do senhor Dair Mauro Oliveira, que é daqui de Matão, meu abraço, né? Tem bastante gratidão. Ele mandou meu cadastro, meu currículo. Não tinha currículo. 17 anos, do Bradesco. E o Bradesco, na época, tinha time de futsal. Era o Rágio, o coordenador, uma coisa assim. E aí quis fazer uma entrevista comigo, tal. Fez uma entrevista, eu fiz um cadastro e tal. Daí uma semana depois eu estava trabalhando no Bradesco. E jogava no futsal? E jogava futsal no time do Bradesco daqui de Matão. Tinha inclusive daqui de Matão, professor de educação física. Caramba, pai do Léo, o Fran. O Fran trabalhava no Bradesco também, jogava futsal bem também. Hoje ele é professor de educação física, não sei se está aposentado, mas é daqui de Matão. Ele é parente daquele que era da igreja matriz aqui, o Dô. Padre, né? Não era padre. O seu Luiz, o pai O seu dele era Luiz, diácono. Exatamente, Fagner, isso aí, era diácono. E o Dô é padre, exatamente, ele é irmão do Dô, padre, né? Ufra. Eles são família daqui de Matão. Inclusive a Ana Rosa faleceu agora há pouco tempo, a irmã dele. Então, tem todas essas histórias aí. Aí trabalhei, o Alexandre, até um ano no Bradesco. Trabalhei. Enquanto estava trabalhando, fui contínuo no Bradesco, entrei como contínuo, que é o cargo mais baixo. Vai entregar correspondência no correio, faz serviço interno, aquelas coisas lá. Aí, com 3 meses, eu fui promovido para escriturário. Aí, com mais 3 ou 4 meses, eu fui promovido para caixa, para trabalhar no caixa. Porque daí eu fiz 18 anos, aí eu pude trabalhar no caixa, ali. Onde você vai, a pessoa te atende ali. Era difícil chegar nessa. E aí eu peguei férias, deu um ano, porque o Bradesco é regularizadinho, um ano certinho eles liberam para férias. Aí nessas férias, mas só que antes das férias eu já tinha contato com pessoas. Você tem que voltar a jogar futebol, isso daí não é para você, não sei o que, isso aí não é vida para você, você é bom jogador, você está perdendo tempo, você está desperdiçando o seu talento. Umas pessoas que assim, era mais velha que a gente, viu a gente jogar, falava isso da gente. Isso foi entrando na minha cabeça, né, Alexandre? Aí conversando hoje, ele é falecido, o Clair, ele é de Fernandópolis, ele faleceu. O Ronei, filho dele, tá morando em Anápolis. E o Clair tinha um irmão que morava em Anápolis, o Pinta. O apelido dele era Pinta. Deus me perdoe, não sei nem se ele tá vivo até hoje. Você acaba perdendo, né? O vínculo, perde o contato. Mas foi uma pessoa que me ajudou bastante. Me levou até para morar dentro da casa dele. E sou muito grato. E ele conseguiu me indicou para Anápolis, aí mandou já o currículo que eu tinha de Fernandópolis. Anápolis. Estava muito melhor que o Anapolina na época. Anapolina antes tinha revelado Sávio para São Paulo, não sei se você lembra, ponta esquerda, bom jogador. E eu peguei e falei, eu estava de férias do Bradesco, eu falei, eu vou. Aí falaram que queriam me ver num treino lá. Eu peguei o ônibus ali em Araraquara e fui para Anápolis, fui até Goiânia, Anápolis, 40 quilômetros, pertinho. Fiquei uma semana, fiz 2 treinos coletivos, já gostaram.
Aí eu falei que eu precisava retornar para São Paulo, para cá, porque eu precisava desligar, né, que eu estava trabalhando. Aí vem, graças a Deus, que nem Deus colocou a mão mais uma vez, eu resolvi. Inclusive, até na época, eu coloquei um negócio de hora extra do Bradesco, eu recebi tudo. Sei que eu peguei uma bolada boa na época. E voltei para Anápolis uns 15 dias depois, e aí joguei o Campeonato Goiano, na época sub-20. Juniores. Você jogou o Campeonato Goiano. Juniores. Só que era assim, eu jogava o sub-20, só que eu treinava uma semana no sub-20, só o coletivo, o apronto. Os outros dias eu treinava com o profissional, porque a diretoria, o treinador me pediu para subir. Então eu tinha na época 19 anos, foi em 86. Sim. 86. Aí eu fiquei naquela tal, aí nas férias eu peguei e vim para cá, para Matão. Eu tinha vínculo só com um amador lá, né, com juniores. Cheguei aqui em Matão, a Matonense estava montando o time para, na época, terceira divisão, em 86, no finalzinho, em novembro de 86, que deu férias lá, acabou os campeonatos, eu voltei para Matão. Eu namorava a Mari já nessa época. Comecei a namorar minha esposa naquela época, com quem eu sou casado. Beijo. E há 33 anos, né? Nós temos o Juninho, o Vitor, a Marina, aí tem o Vitor casado com a Aline, o Juninho casado com a Nayara, tá em Araraquara, e a Marina que namora o Gabriel. O Vitor tem a Clarinha, minha netinha, né? Sim. E o Juninho tem o Francisco. Então bonitinho. Tá a família, graças a Deus. Aí eu peguei o Alexandre de férias, cheguei aqui em Matão. Eu não lembro quem que foi que falou para mim, rapaz. A Matonense está fazendo avaliação para os jogadores para disputar o campeonato da terceira divisão do ano que vem. Isso era final de 86. O Sérgio Clérice, de Araraquara, que veio treinador. E estava como treinador. Sim. Sérgio Clérice. Aí, nessa época, nesse time tinha o finado Sidão, que era zagueiro, o BS, que é daqui de Matão. Tinha... eu lembro, o Veneno, goleiro, o Veneno, um abração aqui pro Veneno, porque o Veneno, Alexandre, vocês conhecem, vocês já trouxeram o Veneno aqui? Não, a gente não conseguiu ainda. Poxa vida, cara, vai ser bacana, você tem muita história ali, viu? É um cara bem feliz mesmo, né? E o Veneno com aquele tamanho, eu não sei se ele tem 1,60 m. Ele era titular de todos os times que ele jogou, que eu tenho certeza, eu sei 3 equipes. Que é a Matonense, que eu joguei junto com ele aqui, o Oeste de Itápolis e o Velo Clube de Rio Claro. Esses 3 times eu tenho certeza, e todos ele conseguiu acesso, foi campeão. Com esse tamanho dele, ele era goleiro titular. Hoje, ele nem entrava no portão do clube para ser goleiro. Para fazer uma avaliação sequer. Sim. Hoje, olha só como é que as coisas, né, rapaz? E na minha época, a maioria, tipo 80% dos goleiros, que eu passei em vários clubes, eram da minha altura para baixo. 1,80 m. Da minha altura para baixo. Naquela época, 1,70. De 1,70 a 1,80. Não sei, né? Era um padrão, o Leão era baixo. O Leão. Leão ainda era alto ainda na época, para época, o Leão. Né? Mas aí você chegou aqui para fazer a avaliação na Matonense, era o Clérice. E aí, o que aconteceu? Aí eu peguei e fiz 2 coletivos na época, que foi lá naquele campo ali do Beira-Rio. Aí 2 treinos já me aprovaram. Eu treinei 15 minutos no segundo tempo, ele já me tirou e falou, pode ir lá conversar com o diretor, assina o contrato lá. O Sérgio Clérice me tirou do treino, pode ir lá conversar com o diretor lá, que eu já conversei com ele, pode acertar o seu contrato lá, nós vamos usar você aí e tal. Sérgio Clérice. Aí eu peguei e fiquei naquele ano aqui na Matonense, que era o primeiro ano do Gali como presidente. Sim. Aí tinha o... Recebeu direitinho, pagaram direitinho? Não, o Gali sempre pagou. Eu trabalhei aquela vez com o Gali, aí eu recebi certinho. Aí a última vez que eu trabalhei junto com o Gali foi em 2017, aqui na Matonense, como auxiliar técnico. Tá. Daí eu fui convidado, ele me pagou também direitinho. Tenho um bom relacionamento com o presidente Gali, converso com ele, a gente troca mensagem. Eu sempre falei para todo mundo que a Matonense só teve sucesso quando ele teve à frente, quando ele teve tocando. Porque ele sempre manteve a palavra, os compromissos dele, né? Sim. Entendeu? Então, às vezes está na situação que está, porque por causa
parcerias mal sucedidas, né? Acaba... E a história de todos os clubes, né, Alexandre, que faz parceria mal sucedida, o fim isso aí. É rebaixamento. Mas aí você ficou na Matonense aquele ano? 86. Aí em 80 eu desliguei, né? Aí início de 87 fui para Fernandópolis, lugar onde eu nasci, e joguei no 20. Aí assinei um contrato no Fernandópolis em 87, profissional. Sim. Mas na Matonense você jogou em 86. Em 86 você jogou no sub-20 ou jogou no profissional? Já era profissional. No profissional. Eu tinha... Mas você tinha assinado esse contrato como profissional ou não? Não tinha me profissionalizado, porque eu tinha 20 anos, eu tinha idade de juniores. Aí eles não profissionalizaram, porque na época era mais difícil profissionalizar, tinha taxa, essas coisas, mas eu fiquei como amador, mas fiquei no profissional. Tá. Aí quando eu fui para Fernandópolis, daí eu fiz 21 em 87. Não, 87 eu fiz 20. Com 19 aqui. Eu ainda tinha 20 em 87. 20, eu sou de 67. Aí em 2020, lá mesmo sendo juniores, eles me profissionalizaram lá. Eu tinha idade de 1 ano de juniores. Aí joguei lá esse ano. Aí depois passei por uma passagem rápida por oeste de Itápolis, depois Paulistano de São Roque. Paulistano de São Roque em 91. Todos jogando Série B. O Paulistano de São Roque era a 2ª divisão, que era a divisão de acesso da época, né, Alexandre? Inclusive, na época, quem jogava comigo ali, você vai lembrar, o Pires. O Pires, do Palmeiras? Exatamente, jogou na seleção. O Genildo, artilheiro, que jogou no Corinthians. Sim. O Hélio, zagueiro, que jogou no São Bento. Tinha um pessoal ali conhecido. O Kel, um atacante, que era o irmão gêmeo do Zó, que jogou no Marília e no Corinthians. No Corinthians, isso. O Kel, se eu não me engano, num jogo, perdeu 3 pênaltis. Não me falha a memória. 3 pênaltis, o Kel. Amigão meu, baiano, tá lá no Bahia, quis me levar pro Serrano da Bahia na época. Então, do Paulistano, 91, eu tive um problema no joelho. Aí, machuquei o joelho, terminei fazendo o tratamento, fiz uma cirurgia em Sorocaba. Dr. Eduardo, renomado, né? Ele era especialista em joelho, inclusive ele saía do Brasil para dar palestra para ortopedista, especialista em joelhos, né? Fez a cirurgia em mim, mas eu não consegui voltar. Aí eu vim para Matão para fazer minha recuperação, inclusive o Preto, que era da academia aqui, Preto, um abraço, ele tem muita gratidão, ele falou, Douglas, faz a recuperação ali na academia, não precisa me pagar nada, usa lá o que você quiser, o dia que você quiser, a hora que você quiser. Aí eu peguei, fui, tinha feito as fisioterapia e fui fazer o fortalecimento. E fiquei na casa da minha esposa hoje, a Mari, na época. E nesse meio termo de tratamento, ela acabou engravidando, né, o Alexandre? Aí eu casei com ela, a gente marcou o casamento, casei com ela. Inclusive o Fagner foi no casamento. Sim. Aí, por conta de já responsabilidade, esposa grávida, né, família e tal, ainda tive alguns contatos, futebol já não dava mais. Não dava mais futebol para mim. Aí fui fazer algumas coisas, ela trabalhava na escola, graças a Deus, ela tinha um trabalho fixo. Aí eu comecei a fazer assim, tipo, comprar mercadoria e vender. Na época você podia confiar nas pessoas, né? Você levava um caderninho, marcava, eu vendia roupa, camiseta, fazia consórcio de televisão, de videocassete. Se virou para... Fui me virando para ajudar a renda, para ajudar a renda, casa, aumentar a renda da casa. Porque tinha um garoto vindo, meu filho estava vindo. Aí foi, graças a Deus, Deus foi encaminhando, a gente abriu uma loja, aí fui fazer a educação física. Aí você saiu do futebol então, foi fazer um trabalho, depois fez educação física, é isso? Exatamente, eu estava um dia na loja, abri uma loja ali, e eles montaram uma equipe de futsal na época, inclusive o finado Dodô, que era do Luizinho, foi lá na loja lá, a gente tinha aberto a loja recentemente, assim, porque eu fiquei assim meio triste com o futebol, com o que tinha me acontecido, né? Nada a ver, né, Alexandre? Mas minha cabeça na época. E eu achava que Deus não queria isso para mim, não queria futebol para mim. E eu pensava nisso. Falava, Deus não quer isso para mim, porque se Ele não me ajudou no meu joelho para mim continuar, eu pensava essa bobeira, né? Que Deus tenha misericórdia de mim. Mas é pensamento da época. Muita coisa, né? Uma mudança drástica. Sim. Aí eu acabei abrindo a loja para a gente manter a renda.
E um dia eu estava na loja, o Juarez, que é treinador de karatê aqui em Matão, não sei se já veio aqui, outra pessoa também, tem uma história bonita dentro do karatê em Matão. Chegou com... Era um manual do candidato na época, para você fazer a sua inscrição na educação física. Sei. E voltando ao assunto da equipe de futsal que o Luizinho montou, ele foi lá e falou, Douglas, eu estava machucado, eu jogava amador, eu parei, mas eu joguei amador, eu tive um problema no pubis. Aí o Dodô falou, eu sei que você tá machucado, não pode jogar, que a gente tinha amizade, mas você não quer ser treinador do time, do nosso time de futsal, no campeonato da cidade? Vocês lembram do campeonato de futsal que tinha, era bem movimentado aqui? Sim. Se eu não me engano, é do comerciário da cidade. Aí nós fizemos uma junção na nossa loja e o Luizinho Calçado na época. Aí montamos uma equipe e eu fui como treinador. Aí jogava o Rô, que tá trabalhando na prefeitura, o Rodrigo Pedrassoli, o Moinho Finado, que Deus o tenha. Jogava o Daniel Massucato, o pessoal aqui de Matão. Esse veio aqui. Veio, Daniel, gente finíssima. Aí eu fui treinador. Aí o Rodrigo era coordenador da Sorema, Alexandre. Do time de Matão. Da Sorema aqui do clube, que tem as escolinhas de futebol interna lá dentro. Sim. Funciona bem. Sim. O Rô, um abraço. Aí o Rô vindo eu trabalhar lá tal, e eu não era nem graduado, nada. Aí o Rô chegou em mim num dia lá, depois de um jogo, eu falei, Douglas, vou falar uma coisa pra você, ó. Eu bem que eu gostaria de te levar de professor lá na Sorema, mas eu não posso, porque tem um critério. E não sou eu. Você tem que ser professor para você estar trabalhando lá. Se você entrar na faculdade, se você fizer a faculdade, no outro dia, que se você matricular, no outro dia eu te coloco lá para você trabalhar de treinador lá das escolinhas que tem dentro da Sorema. Entendi. Aí você se matriculou no curso? Aí eu fiquei com isso na cabeça, né, Alexandre? A princípio, porque eu estava ainda com aquele negócio do futebol. Sim. Só que eu te falo, aconteceu aquele negócio porque Deus tem os propósitos. Você vê, hoje eu tenho uma família linda, maravilhosa. Deus me tirou do futebol, porque se eu tivesse no futebol, talvez eu não teria casado com a minha esposa na época, né? Sim. Aí hoje eu tenho uma família maravilhosa, agradeço a Deus muito por isso. Mas só que ele queria eu no futebol de alguma maneira, ele queria. Arrumou uma outra... Exatamente. Um outro caminho. Aí, Alexandre, o Rodrigo me fez esse convite e eu fiquei com isso na cabeça. E passou um pouco do tempo, assim, porque isso foi no final do ano de 2000, final do ano 2000, acredito. E eu em casa lá, o Juarez vem com esse manual, depois que o Rodrigo tinha falado comigo, cara. Olha se não é Deus que mandou o Juarez levar o manual do candidato para mim. Por isso que eu te falo. Aí eu olhei assim e começou a vir na minha cara. Falei, meu Deus, cara. Falei, o senhor quer que eu... O senhor não desistiu de mim, né? Eu falei na época, né? Fico até um pouco emocionado. Falei, Juarez, eu vou fazer essa faculdade com você, cara. Porque o Juarez empolgado, ele ia fazer. E o Juarez tinha, sei lá, não sei quantos anos a mais que eu. Eu falei, nossa, eu vendo o Juarez com essa energia mais velho que eu, cara. Tem que entrar nessa. Eu vou entrar, vou escutar isso aí, eu vou junto. Aí ele falou, então pode ficar com esse daí, esse é seu, depois eu dou um jeito de conseguir outro. Sim. Mas faz, hein, ele falou. Aí eu peguei, escrevi, mandei na época, mandava por correio, fiz minha inscrição. Não, tinha que levar lá e assinar contrato já. Aí no final do ano já fiz. Aí tinha um vestibular, tinha que prestar o vestibular, fui na época sem estudar bastante tempo, passei em 21º, esses eram 50 alunos na época que eram selecionados. E tinha, assim, mais de 200 na época, era muita gente que procurava fazer esse curso, Sim. né? Aí fiz, Alexandre, graças a Deus, fiz minha graduação em 4 anos, indo na aula todo dia, deixava já, aí nasceu o Juninho, nasceu o Vitor, aí já tinha a Marina, deixava a família e ia estudar, mas ia estudar mesmo. Aí a gente foi aqui de Matão, o Marcelo Burguês foi junto, o Juarez estava na mesma sala, o Marquinho Borella, a Leide, que é a esposa dele, uma turma daqui de Matão, né? Me perdoa se eu estiver esquecendo alguém. E a gente fez o curso. Terminei o curso. O que ele prometeu, ele falou, uma semana depois ele me chamou na Sorema, porque eles estavam precisando de um professor, de um instrutor na época, que eu não era graduado ainda, então eu era instrutor, né? Chamou eu lá. O Pinduca era o presidente na época, me deu confiança, acreditou no meu trabalho. O Mazão, né, que hoje era o coordenador geral, acho, ou era vice-presidente, uma coisa assim. O Rô era coordenador do esporte.
E o Rô falou, não, eu quero ele trabalhando com a gente. Eu convivi com ele aí 2, 3 meses, aí eu vi a postura dele e tal. Quer dizer, acreditou em mim. Sim. Eu trabalhei, acho que 5 anos lá, Alexandre. E nós fizemos uma revolução dentro lá da Sorema. Até atletas assim que não era sócio na época, a gente conseguiu, através da autorização do Pinduca, né, conseguir esse engajamento, para eles agregar os garotos. Nós fomos campeão de vários campeonatos, inclusive aqui em Matão Municipal, que ninguém ganhava da época do Lídio, da Pereira ninguém ganhava deles. E a gente conseguiu ganhar, foi campeão municipal deles aqui dentro. E foi campeão regional, vice-campeão. Então tem lá na Sorema, lá tem uma sala lá com um monte de troféu lá que foram na época que a gente conseguiu. Então tinha uma rapaziada boa na época. E desse trabalho na Sorema, o Israel de Jesus, não sei se vocês lembram, tinha pego a matonense aqui. Tá. E ele conseguiu ver o meu contato, o meu celular e tal, e falou, você não quer vir aqui? Eu preciso conversar com você, eu estou precisando de uma pessoa igual você aqui na matonense. Porque o trabalho que eu estava fazendo aqui na Sorema, tava um monte de gente já estava rendendo, estava gerando repercussão. Tava conhecido, né, Alexandre? Aí eu peguei, foi onde eu comecei a trabalhar no profissional. Aí o Israel de Jesus na época, e eu estava no final do meu curso de educação física, o último ano, ou eu já tinha terminado? Não, já tinha terminado. Tinha terminado. 1 ano depois, olha só como isso que te falo, Deus prepara direitinho. Aí ele falou, eu estou precisando de um preparador físico aqui no profissional. Eu gostaria de saber se você quer aceitar o desafio, porque eu sou treinador e tal. Eu falei, nossa, mas na hora o Espírito Santo falou, nossa, não tem abertura melhor, porque eu tinha interesse de ser treinador quando eu trabalhava na Sorema. Sim. Eu tinha interesse de ser o treinador e estava esperando Deus abrir uma oportunidade de como eu iniciar. E a oportunidade melhor que aquela lá não ia ter. Não ia ter. Eu ia conhecer o profissional como comissão técnica, que é completamente diferente de quando você é atleta. Uma coisa é ser atleta, outra coisa é você tem que separar. Tá na comissão. Uma transição gigantesca aí que envolve o Alexandre. Aí, eu, na hora, falei, aceito sim. Aí acertou o salário até na época bom, os caras falavam que ele era louco, essas coisas, mas, cara, se ele prometesse para você, Alexandre, dia 1º pode vir aqui que tem tanto na sua mão, você podia ir lá e ficar tranquilo. E ele dava uma condição boa para os atletas na época, eu lembro. Só que ele não foi muito bem entendido, né? Com aquele esquema de jogo, aquelas sistema tático que ele queria na época. E hoje todos os treinadores estão querendo aquilo. Olha só a loucura que é o futebol, né, cara? Hoje em dia eles fazem na época eu falava outro nome, agora é analista de desempenho hoje. Hoje é analista de desempenho. Então eles fazem análise tática e técnica. Análise tática é do conjunto, análise técnica é do jogador. Aí o clube grande hoje, para contratar o jogador, Alexandre, ele olha a ficha inteira do cara, tipo dos últimos 5 anos. O custo-benefício que esse cara vai trazer para o clube. Quantos jogos fez, ficou lesionado. Tudo, esse histórico tudo, entendeu? A constância dele dentro de campo, a minutagem que eles falam, né? Então hoje eles fazem isso, cara. E o cara já fazia isso naquela época? E na época ele já por telefone, ele já, através de contato. Não, mas o que eu queria falar era do sistema tático. Ele queria jogador que jogasse em 4, 5 posições. Ele queria jogador que não jogasse de goleiro, mas dentro do campo, ele que tivesse rotatividade. Todas as rotatividade, perfeitamente. Ele queria esse tipo de atleta. Inclusive, na época, ele conseguiu um atleta que conseguia fazer bem, que era o Casimiro. Casimiro jogou aqui na época. Casemiro que você fala? Não, esse do Real, não. Não. Ele falava que o sistema dele era o sistema roleta. Exatamente. Ele até implementou uma logomarca do sistema roleta. Colocou no ônibus, tinha uma roleta. Verdade. Ele queria imitar o Cruyff, né, na época daquele carrossel holandês, né? Na verdade, o que o pessoal faz hoje é o que o Cruyff fazia em 74. Exatamente, o Alexandre. É a mesma coisa. Então o pessoal acha que inventa a roda. Você não reinventa a roda, né? Você gira ela. Você adapta, muda, né? Faz alguma coisa, né? Acrescenta alguma coisa, mas inventar, ninguém, o que tem, já tem. Já tem. Só que o Cruyff, cara, eu andei vendo uns estudos, que eu sou, né, na época, eu estava assim até no final, ainda o Cruyff era treinador, eles fizeram uma análise de QI dos atletas do Cruyff na época, na seleção holandesa, e diz que o QI mais baixo era 8.
né? Numa escala de 0 a 10. Pô, altíssimo. Entendeu? Então ele conseguia que os caras dessem o resultado para ele lá, entendeu? Você acha que tem relação isso? Uma vez a gente entrevistou muita gente, né? E a minha pergunta para os caras era assim, eu até fiz essa pergunta para o Vica. Fiz essa pergunta para o Vica. O jogador brasileiro não entende o futebol, o mecanismo. Então, por exemplo, é difícil, e aí a gente pode falar um pouco sobre isso. Ô treinador, o negócio é o seguinte, ó, o 2 está passando, o cara lá está passando, o cara não entende o jogo. Dificilmente. E se você não orientar e você não der as coordenadas, o cara não consegue enxergar o jogo dentro de campo. Falta a liderança. E aí você está falando de QI, né, o jogador brasileiro tem dificuldade em entender o mecanismo de jogo. Alexandre, você quer ver? Eu vou te dar essa resposta para você. Como treinador, você tem que ser muito detalhista como treinador. Você não pode prestar só atenção nas coisas que acontecem dentro de campo. Lógico que o seu objetivo maior, o seu foco maior é dentro das 4 linhas. Sim. Mas as coisas que envolvem o extracampo, né, o fora, os bastidores é muito importante. Sim. Então no bastidor você prestar atenção no vestiário, um jogador seu chegar no outro e falar, ó, você pode fazer aquela jogada que você faz, não fica com medo, faz que eu tô ali atrás, eu te garanto. Então esse é o líder positivo dentro de campo, é o líder que traz. E é o cara que não... E é difícil ter esse tipo de cara, né? Não tem, Alexandre, hoje em dia não tem, cara. Cada um quer fazer o seu ali, quietinho e tal. Só no seu quadradinho. E não consegue agregar. Não consegue. Cara. E aí você engessa o jogo. Aquele engajamento assim com os outros atletas, por exemplo, lateral esquerdo, tá em sintonia com o direito, com o volante, com o meia, com o atacante. Essa sintonia, né? Essa comunicação. E aquele sujeito que é capaz de entender o jogo. Exatamente. Ó, o 9 está passando atrás da, atrás da zaga. Mesmo dentro de campo, fazer a leitura dele. E numa parada, tomar uma pancada. Você tá vendo que o cara tá passando lá? Professor, ó, tem que fechar ali, ó, fulano tá abrindo, ele tá vindo por dentro, precisa fechar, não tá fechando, precisa abrir. Esse tipo de comunicação. É aí que tá o QI. Exatamente. E aí é que tá a liderança. Essa leitura que o jogador tem dentro do campo, dentro das 4 linhas, na dinâmica, né, no campo rolando, e ele transmitir pro treinador, pro auxiliar técnico, falar, ó, precisa ajustar, ó, precisa arrumar ali, ó, tá adiantando, tá tomando nas costas. Sim. Entendeu? Esses lances, essas coisas. Olha, estão agredindo por ali, precisamos fechar mais ali, podemos atacar por aqui. Fulano, segura um pouco que o cara tá descendo nas suas costas, tá vendo? Ó, até um lance, ó, o goleiro tá adiantado, sobrou da intermediária, né? Porque hoje em dia eles não chutam, eles querem entrar tabelando, entendeu? E fazer, e entrar com E é difícil ter esse tipo de jogador. O brasileiro não tem esse perfil, né? Então, do início eu te falei, hoje eu vou te responder. Você consegue observar que falta um pouco isso? Você vê o goleiro, o treinador no espaço, ali, na lateral do campo. Como ele fica? O treinador ele se esgota mais do que o jogador. Ele gesticula, ele grita, ele pula, ele corre para lá, ele corre para cá. Por quê? Não tem esse personagem dentro de ninguém. Não tem o feedback de dentro para fora. Ele não tem isso. Então ele precisa fazer a leitura de tudo. Aí nisso não está só ele. O preparador físico está ajudando, o auxiliar técnico está ajudando, o analista de cinema num ponto ali com o cara que está ali no banco está falando, ó, tá abrindo, ó, não tá. Porque o jogador tem hora que ele vicia numa situação dentro do jogo e é difícil você quebrar isso. Porque é muito jogador operário, né? Engessado. Você falou. Aí o cara, ó, você vai fazer o seguinte, você vai jogar nessa faixa de campo, você vai cobrir aqui, não passa do meio campo, você vai jogar para cá. Isso. O jogador ele vai fazer aquilo. O que está hoje o material humano, atletas hoje em dia, o Alexandre, eu não sei o que está acontecendo, cara, se é a tecnologia, se é a falta de leitura, ensino, a escola, cara, eu não sei o que está faltando para o jogador entender o jogo, cara. Entender o que o treinador pede na planilha dentro do vestiário, entendeu? Fazer a leitura do adversário. Você acha que isso tá muito carente. Isso é difícil hoje? Tá difícil, cara. Tá difícil. Pode ver que os jogadores que conseguem fazer isso são os que se destacam. São os top. São os que se os 5% que a gente chama, né? Os caras que são milionários. Nem você vê um Ronaldo fenômeno. Não é à toa que o cara tem nome de fenômeno. Ele, além dele resolver o jogo, ele ajudava a resolver o jogo. Ele posicionava o jogador, ele orientava, ele ajudava o treinador. Não sei por que não virou treinador, porque não quis, acho que não tem vocação. Não, e outra também saturou do futebol. Cansou, saturou. Né? Também, muita contusão, saturou, né? O cara, saturou. O
cara fica... Mas tá aí no meio, né, cara? Sim, Um sim. baita empresário, não baita investidor, tá contribuindo, né, com o futebol. Entendeu, Alexandre? Então você acha que é difícil hoje? Hoje é difícil. O cara pensar o jogo. Pensar o jogo, você falou tudo. Eu fui no curso, estive no curso da CBF agora, a licença B que eu tirei, nós estávamos conversando em off, né? Inclusive, Fernandinho, um abração, esteve aqui com vocês, né? Tava fazendo. Aí falei que o trabalho que eu fiz de TCL, eles acabaram usando lá como referência para os outros treinadores, que nem a gente está falando. O próprio treinador, Alexandre, estudar o jogo, fazer a leitura do time adversário, fazer planejamento, programação, entendeu? Ajudar o atleta a despertar a inteligência, né? Inteligência de jogo. Porque exercitar isso para colocar isso em prática. Então, assim, mas a gente está falando aqui de um universo assim... milionário, né? Que envolve... Mas assim, o futebol hoje, do meu ponto de vista, é muito pobre tecnicamente. Tá pobre. Pobre tecnicamente. E aí, assim, eu nem vou entrar muito nesse papo, mas é assim, o volante pega a bola, joga pro goleiro, o goleiro pega, dá um chutão lá para frente, o cara da frente, o centroavante vai lá dar uma casquinha, a bola chega no ataque, pronto. Alexandre. E aí você, nesse processo, você já matou os dois laterais, você já matou os dois meias, você já fragmentou o jogo. E na verdade, em dois toques. Teoricamente, aqueles caras que existiam na década de 70, na década de 80, vamos lá, a gente está falando de Pita, a gente está falando de... Nossa! A gente está falando de... Tinha 3, de Zé 4 Sérgio, cada posição, a gente está falando... A gente está falando de Zenon, a gente está falando de Zico, a gente está falando... Nem vou entrar muito, nem vou muito longe. Batista, quer dizer, você Cerezo, mata... Falcão, você matou esses caras já. Aí o jogo fica entre o volante, o zagueiro, o goleiro, joga a bola lá na frente, um grandão vai dar uma casquinha na bola, a bola chega lá na frente. Você quer falar de construção de jogo, não tem mais. E aí a gente está falando desse universo, que é o cara que entende o jogo, que que faz o processo, orienta, entendeu? Né, cara? E aí você tem essa primeiro construção. Toque, né, domínio orientado, né, já dominar orientado para ver onde vai se passar, fazer a leitura antecipada do jogo, né? Por exemplo, vou receber, tô de costa, o que eu vou fazer? Então já faz o jogo de pescoço que a gente fala, vira o pescoço para ver onde é que tá, quem que tá próximo, né? Qual situação é mais fácil? Exercitar a inteligência de jogo que a gente fala. Por isso que eu falo para você, os que conseguem são os que decolam, são os top, né? Conseguem chegar em alto nível, né, cara? Em alta performance. E os caras conseguem colocar isso em prática, né? Você vê, o Messi tem a diagonal para dentro, da direita para a esquerda, mas quem marca? Todo mundo sabe que ele vai fazer isso. Mas ninguém consegue marcar e ele consegue finalizar. E na maioria das vezes ele consegue êxito, né? Consegue botar a bola na rede, não é? Sim, mas eles são os fora Agora da curva. estão falando do Yamal, né? Esse menino do Barcelona, Yamal. Isso, estão falando que ele está fazendo também a diagonal. Já fez aí uns 2, 3 gols assim. No Barcelona, inclusive, onde o Messi começou com isso. E os caras sabem que vai fazer, mas não conseguem marcar. Por quê? Por causa da genialidade, né? Sim, da técnica do jogador. Pode falar. Voltando um pouco, depois que você passou aqui na Matonense como preparador físico do time do Israel, como que deu a sua sequência na carreira? Boa pergunta, Fagner. A gente tinha esquecido, né, do assunto. Aí eu trabalhei naquele ano, 2005 ou 2006, não me lembro. Olha só, terminou o profissional, no fim, acho que nós caímos da 2ª para a 3ª, na época, porque virou uma bagunça, que daí entrou outro time, vocês sabem da história. E eu continuei trabalhando como preparador físico, nosso time voava. Inclusive, num jogo que a gente fez contra o Velo Clube, eu estava em casa e apareceu no YouTube o jogo. Matonense e Velo Clube, em 2006, se eu não me engano, nosso time voando, nós acabamos perdendo esse jogo de 2-0. Mas ele conseguiu nesse jogo, se você tiver a oportunidade de assistir o tape, o time rodando, que tinha o Casimiro, que eu falei, que conseguia fazer bem isso, que ele jogava de lateral, ele jogava de volante, ele jogava de meia, ele ia pro ataque, ele jogava bem. Então ele é um jogador que ele conseguiu entender na época. Inclusive o Casimiro, ele entendeu tão bem que ele jogou só a 1ª divisão depois no Paraná, no União Beltrão, e agora ele que me indicou pro Japão. Trabalhei no Japão 2 anos como treinador, 20 e 21. Eu fui treinador do JFC Miyazaki lá, na equipe sub-20. O
15 dias trabalhando no Sub-20, a diretoria me reuniu e falou que queria eu de adjunto no profissional. Aí trabalhei. A partir de 15 dias eu treinava a equipe Sub-20 no campeonato japonês e o time profissional também junto com o treinador da época. Sim. 2 anos seguidos fiquei no Japão. E o Casemiro que me indicou pro agente na época, porque a gente fez amizade aqui. Sim. E eu conversava com ele, falava, Casemiro, você faz bem. Se ele te pedir para ir lateral, vai. Zagueiro, vai. Volante, vai. Ele falou, professor, tô aqui, eu sou operário, eu faço o que me pedir, eu faço. E ele fazia mesmo. Então eu fui orientando, aí a gente se identificou, aí na época ele falou, professor, estou precisando de um treinador com seu perfil, porque eu já estava trabalhando como treinador, e aí ele me indicou, e eu fui para o Japão, através do Casemiro, que está lá até hoje. Aí ele foi como jogador, jogou 2 últimos anos. Você treinou no Japão? O japonês consegue entender o jogo? Menos que brasileiro. Menos que brasileiro? Por que você acha isso? Eu não sei, cara. O Japão, eu vou te falar assim, Deus me perdoe, é uma nação fantástica. Tá certo que agora já começou, né, essa globalização, McDonald's, Coca-Cola, internet, essas coisas, os japoneses estão, sei lá, tanto é que eu vi uma matéria outro dia falando que o maior índice de suicídio por depressão na adolescência ocorre no Japão. Tem até um parque lá, que os japoneses entram lá e só vai achar eles sem vida lá dentro. Sim. Então, eles estão, assim, os japoneses, essa geração de agora, eles não querem, tipo, fazer trabalho manual, em indústria, na agricultura, nada disso. Eles querem trabalhar só em escritório, em banco, essas coisas. Universidade, eles vão estudar. Então, a criminalidade no Japão está aumentando muito. Quem só assim de fora você consegue ter uma imagem do Japão de povo organizado, né? Mas tem os perrengues quando você vive o ambiente dia a dia, você sabe. Toda sociedade tem seus problemas. Você sabe. E o japonês, como é que ele vê o futebol? Ele assim, ele está evoluindo muito. Tem muitos atletas no Japão. Tanto é que a seleção japonesa hoje está subindo, né? Cada ano sobe no ranking, né? Tinha um lateral, ia negar nas últimas seleções aí. Nossa, eu tinha um olhar diferente para esse jogador da seleção. Pela versatilidade, ele tipo parecia brasileiro. Sim. Pela dinâmica de jogo, né? Pelo raciocínio, né? Os espaços que ele conseguia. Eu andei acompanhando um pouco. Mas, assim, da J-League para baixo, falta muita coisa, assim. Falta muito. Tanto é que eles levavam profissionais brasileiros, agora eles acham que sabe tudo, então agora eles só contratam japoneses, né? A maioria. Ainda fui um dos últimos brasileiros. Dificilmente vai treinador brasileiro para o Japão agora, se pouco ouve falar. Jogador para o Japão vai muito pouco. A última transação que eu fiquei sabendo foi do Pituca, né? Do Santos. E o último treinador foi o Antônio Carlos, que treinou o Palmeiras, que também ficou, acho que 3, 4 meses e veio embora. Que foi, na época que abriu o portão pro Japão de treinador, foi Nelson Batista. Sim, ficou anos lá. E tá lá até hoje, né? Nelson Batista, se eu não me engano, deve estar lá até hoje. Só que eles se acham agora que eles sabem tudo. Então, talvez o ponto esteja aí. A humildade deles agora tá faltando um pouco em relação a isso, né? Em continuar, porque o futebol ele evolui muito rápido, né, Alexandre? Sim. O que era uma coisa ontem já não é hoje, né? Então, você está vendo o sistema tático, os esquemas táticos do treinador mudando constantemente, e eles precisam acompanhar essa evolução. E eles ficam meio fora do eixo, né? Porque o Japão é uma ilha, é desligado do mundo, né? Você vê no mapa, nem ligação com o restante do mundo não tem. É uma ilha e é um povo, assim, singular mesmo, cara, é difícil. Uma cultura rigorosa, né? Rígido, Então, eles abriram um pouco para o mundo, mas não tanto, ainda está um pouco fechado. Precisa abrir um pouco mais a mentalidade, a cabeça, né? E aí você ficou no Japão 2 anos, quando você volta? 2 anos. Aí voltei, recebi um convite aqui do Apucarana, 2ª divisão aqui do Paraná. Trabalhei o ano, conseguimos fazer um bom trabalho, inclusive tem aí no YouTube, tem vídeo, tem tudo aí. Nós não conseguimos o acesso. Era o maior sonho lá, eu enchia o estádio, nós conseguimos, mas não conseguimos o acesso. 2022. 2023, Alexandre, aí teve
Como eu tinha ficado no Japão, consegui fazer uma poupancinha e tal. E em 2023 a minha sogra ficou doente, a dona Lúcia, que o Fagner conhece. E a minha esposa, a gente mora na casa, né, que era do meu sogro dela, a gente mora junto ali. E os filhos têm os afazeres, né, tem o dia a dia, vinha visitar tudo, mas quem cuidava da minha sogra era a minha esposa, hein, ali onde a gente morava. E eu falei, eu não vou deixar você cuidar sozinho, vou ficar aqui com você, a gente vai cuidar junto dela. E nisso, a esposa do meu filho hoje, a Aline, ficou grávida. E o Vitor começou a construir. Aí eu pegava e ajudava a Mari em casa com a dona Lúcia, e o Vitor lá na casa, lá algumas coisinhas, eu ia lá, eu falei, eu vou cuidar, vou ajudar, fiquei muito tempo longe da família, eles estão precisando, o Vitor está precisando, a Mari está precisando aqui, eu vou ficar aqui, fiquei 23. E tá ali, passou uns 4, 5 meses ali do ano de 2023, um amigo meu de Garoba, Rodrigo Micali, inclusive é Taquaritinga, já foi goleiro também, Rodrigo, um abraço, ligou para mim e falou, Douglas, vai ter um concurso do Estado para professor de Educação Física. Eu nunca pensei nisso, eu não queria isso, porque o meu objetivo não era isso, meu objetivo é trabalhar com futebol. Aí eu peguei e falei, vou prestar. Ele falou, Douglas, presta, cara. Por exemplo, aí eu expliquei para ele, Rodrigo, tô aqui, tô cuidando da minha sogra, tô ajudando a minha esposa, tô fazendo meu filho e tal. Hoje eu não posso... Aí eu falei, se aparecer alguma coisa boa, né, que nem em relação a Carana ou a Japão, eu vou trabalhar, né, eu preciso trabalhar. E a gente colocava uma pessoa para ajudar a minha esposa. Aí apareceram propostas assim, mas que eu compensava ficar em casa. Não me arrependo, fiquei ano de 2023, infelizmente, final de 2023 minha sogra foi internada e aí veio a falecer, dona Lúcia, muito conhecida aqui em Matão, Maria Lúcia Gandini Pereira, tia do Fagner, né, aí meu filho acabou a construção, foi para casa, aí em 2024 aí eu prestei esse concurso do Estado. Prestei. E acabei tendo boa colocação. Aí em 2024 estou em casa, a minha nora veio, no começo de 2024, vai ter atribuição em Araraquara. E eu não tinha conseguido nada no futebol ainda, entendeu, Alexandre? Falou, e o seu nome está na lista lá para assumir, para pegar a aula para ir na atribuição. Você vai na atribuição e lá aparece a aula. Aí eu falei, Aline e tal. Aí entrei no site, ela me deu o endereço lá, o link, tudo, entrei no site da secretaria e fui. Aí tô lá no auditório lá, aquele monte de professor, né, cara? Aí falou, ele tem um painel assim, fala, aulas disponíveis em Matão, era 3 escolas. Aí a última era aqui o Jardim Buscardi, que é ensino médio, e a escola PEI, que é o ensino integral que eles falam, né? Que a criança fica das 7 às 4 horas da tarde na escola. Aí, eu lá de boa, lá esperando, eu falei, se eu conseguir, eu vou, se eu não conseguir, depois eu tento o regular, alguma coisa. Aí a última vaga, aí me chamou, era para essa escola. Deus colocou a mão, né? Aí eu peguei, fui lá, aceitei, peguei as aulas. Aí em 2024 eu fui professor de Educação Física aqui na JB, no Jardim Buscardi. Fiquei esse ano, 2024. Foi uma experiência, mas para te falar com sinceridade, não era o que o planejado para minha vida, não queria. Fiz meu trabalho, desenvolvi até uns projetos lá, junto com a diretoria, com os outros professores, alunos. A gente conseguiu algumas coisas lá, até parcerias, né? Aí, mas não era o que eu queria. Eu comecei a ficar meio deprimido com o ambiente da escola. Eu imagino. Não estava acostumado com isso. Eu não sou da educação. Sim. Eu não sou professor. Não é educador. Não sou educador. Entendeu? Eu falava para eles, e eu comecei a sentir comportamento de aluno. Aquele ambiente que você tem que estar acostumado com aquilo, Alexandre. Eu não me acostumei com aquilo, cara. Com violência, com uma série de coisas. Aí, ainda tentei, eu falei para minha esposa, eu comecei a ficar meio deprimido. Por quê? Eu estava como trabalhando no futebol. De repente, eu vou para uma escola. Mudou sua realidade social? Radicalmente. Eu conversava com alguns professores na época, eles falavam, Douglas, você está sentindo a mudança. Porque o ambiente escolar é um ambiente meio agressivo, para quem não conhece. Agressivo, difícil. Difícil, cara. Porque, Alexandre, eu ir para o campo, numa equipe profissional, dar treino,
Você é o Alexandre, você é o volante. Você sabe que você vai para o treino e você sabe que você tem que treinar, o que você tem que fazer. Eu não preciso, como treinador, Alexandre, você precisa treinar, eu não preciso falar isso. Você sabe das suas obrigações, né? Das suas responsabilidades. Sim. E hoje em dia, cara, eu até oro muito pelos professores e peço o governo olhar um pouquinho mais para esse pessoal, para os professores, dar um suporte dentro da escola para esses professores. Porque hoje em dia você vê aluno agredindo professor. Sim. Eu vi uma matéria semana passada, Violência. um aluno autista deu um soco no rosto de um professor, um aluno autista, cara. Eu via também aqui um professor de 40 anos infartar. Vocês viram isso daí, tá a matéria aí. A hora que ele estava no velório, veio o pedido de remoção dele para outra escola que ele tinha pedido, que ele queria sair da escola, que ele não conseguia mais ficar naquela escola, ele estava sofrendo bullying de aluno e tal, agressão. Então é uma situação muito difícil. E ele para quem trabalha com educação hoje aí saiu a remoção dele na hora que ele estava sendo velado, porque ele teve um infarto, morreu um cara novo, 40 anos, Alexandre, professor. Imagina. Então a gente vê 1 milhão de histórias. Então o ambiente escolar, cara, estou falando mal, não, a gente precisa, tem que educar as crianças mesmo, mas os alunos em si, cara, eles precisam ter um pouquinho mais de postura, mais de respeito com o ser humano que está lá na frente. Mas a educação no geral está difícil hoje, né? Está difícil, está muito complexo. E aí você ficou aí na escola... trabalhei esse ano, encerrei o ciclo, graças a Deus, Deus me deu discernimento, orei muito, pedi para Deus, que eu não estava conseguindo aquilo, não era para mim aquilo. Aí o Marrom, que foi um jogador meu aqui, e na Matonense, na época, eu era treinador já na Matonense, me chamou para trabalhar aqui no CAT, no Sub-15 e no 17. Aí a gente foi junto, fez uma parceria e tocou o Sub-15 e o Sub-17 do CAT, agora no primeiro semestre de 2025, no Campeonato Paulista. Foi uma coisa meio às pressas, meio corrido, foi bom o trabalho, montou bem, foi até competitivo, mas não conseguiu classificação, né? Mas fizemos umas amizades, conhecemos pessoas do meio, né, que talvez pode gerar fruto disso, né, do que a gente fez. Gerou fruto já na apresentação do trabalho no CBF. Sim. Entendeu? Então, eu tenho certeza que Deus vai providenciar e vai abrir portas aí para nós, se Deus quiser. E agora, hoje estou parado, né, estou com alguns contatos, estamos esperando uma nova oportunidade. Algumas situações. Fagner? Você teve uma passagem no Mirassol, não teve? Tive, Fagner. Trabalhei no Mirassol de treinador no Sub-17, 2012. Porque o Mirassol tinha uma parceria com um empresário lá e desmanchou a parceria e o Mirassol pegou a base, porque a base do Mirassol era terceirizada com esse rapaz lá de Rio Preto. Sei. E aí separou desse rapaz e assumiu a base, me contrataram. E eu tinha feito um trabalho no Olímpia. Em 2011, fui treinador do profissional do Olímpia e nós chegamos no quadrangular final, que subia 2 na época. Mas ficou a gente, o Barretos, a Portuguesa Santista e o Capivariano. Aí subiu Barretos e Capivariano. Subiu na época. Era na A4 hoje, né? Subindo para A3. E eu fiquei como treinador. E o trabalho que eu fiz no Olímpia chamou a atenção no Mirassol. Eu estou em casa um dia, uns 15 dias depois que acabou o trabalho no Olímpia, o presidente, o Juninho, me ligou até no meu telefone fixo na época. Aí, ô Douglas, é o Juninho, presidente do Mirassol, nós acompanhamos você aqui e tal, queremos saber se você tem interesse de trabalhar aqui com a gente. Se você tiver interesse, você me fala que daí o meu coordenador vai entrar em contato com você aqui, vai acertar as bases e tudo. Só preciso saber se você tem interesse. Eu falei, quando você quer que eu comece? Eu falei, a gente já sabia do Mirassol. Falou, não, fica tranquilo, ele vai entrar em contato com você. Aí 3, 4 dias depois, o coordenador ligou, acertei o contrato e fui, trabalhei 2000. Já dava para perceber que o Mirassol seria o que é hoje? Dava por já tinha uma base naquela época. Por causa da organização. De organização, estrutura. Sendo fantástico. Pessoal sério. Juninho, que é o presidente, está na frente, o Dr. Edson Hermenegildo, que é o delegado ali de Catanduva, que estão juntos. Entendeu? Então, o Ivan Baitello também, né, dá um suporte bom. Eles têm, o Ivan Baitello fica ali, foi treinador, agora fica ali, né, como coordenador, como auxiliar. Porque hoje o Mirassol é uma potência do futebol do interior. Série A. Quinto, sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Você viu a maquiagem? Empatou ontem e o Botafogo ganhou, né? Eles estão em terceiro, quarto lugar. Quinto lugar. Quinto.
Eles fizeram uma repaginada no Maião, né? No estádio, lá ficou coisa linda. Agora a base nem pisa mais no Maião, né? Na minha época eu jogava no Maião, eu treinava. Eu fazia um treino no Maião na quinta, um apronto, para jogar no sábado de manhã, eu jogava no Maião. Hoje não, hoje é tudo lá no CT. Diga-se de passagem, Luiz Araújo, eu era o treinador na época, eu que aprovei esse garoto lá. Que aí ele tá no Flamengo? Que venderam lá para o São Paulo, depois para a França, e o dinheiro, através do dinheiro do Araújo, eles construíram esse CT lá. Então eu tive o privilégio de Luiz Araújo vir e eu aprovar ele, porque eu era o treinador do Sub-17 quando o Luiz Araújo veio fazer a avaliação, entendeu? Mas era diferenciado, na época a gente já via. E olha só que coisa, cara, assim, quando a gente vinha embora, o Luiz Araújo pegava uma carona com a gente, que eu vinha com o PC era de Campinas, a gente vinha no carro do PC, ele me deixava aqui no Trevo, a Maria ia me buscar ali na Marquesan ali. E o Luiz Araújo vinha junto, que ele pediu, né, professor, pode dar uma carona até em Taquaritinga e tal. Aí trazia o Luiz Araújo, aí quando a gente ia voltar para Taquaritinga na segunda, o Luiz Araújo pegava um circular lá e vinha ali em casa. Aí chegava lá, sentava na mesa, tomava um café e a gente ia para Mirassol. Aí um dia ele falou para mim, professor, eu queria te agradecer, o senhor ter me aceitado, me aprovado, o Luiz Araújo falou para mim, porque eu já tinha passado no Marília, eu já tinha passado na Ferroviária, eu já tinha passado no próprio Taquaritinga, professor. Eles falaram que eu podia ficar treinando, mas que eu tinha que treinar com a minha própria roupa. Nem roupa de treino eles não queriam dar para mim. E o último clube que eu vim foi aqui. E meu pai tinha me avisado que se eu não fosse aprovado aqui, na semana que eu voltasse, meu cadastro já estava lá na usina. Eu ia trabalhar na usina com meu pai, sei lá se era cortando cana ou apanhando laranja, uma coisa assim. Sim. Ele tinha falado isso para mim. Aí eu falei, graças a Deus que você conseguiu passar. E você vai decolar, você vai chegar em time grande. E não esquece uma coisa que eu vou te falar aqui. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar disso. Quem abriu a porta do Mirassol para você fui eu. Eu que aprovei você lá. Então você nunca se esqueça disso. Aí teve umas conversas depois, né? Porque quando o filho é feio, ninguém quer ser pai, né? Sim, claro. Depois quando o molequinho começa a ficar bonito, aí aparece 120 pai. Sim. Então eu tive essa passagem no Mirassol, 2012, 2013, inclusive tem foto, depois vou mandar pro Wagner, tem foto no 17. Aí o Ivan me chamou, porque o Ivan era treinador na época do profissional, me chamou para ser auxiliar técnico, auxiliar nos treinos, né? Sim. No Mirassol. Aí eu fui, ajudava eles no profissional. Do Mirassol, depois trabalhei no Rio Preto, no Sub-17, tem foto lá. Trabalhei no Grêmio Catanduvense em 2015, fui treinador da equipe profissional, recebi o convite, fui no Grêmio Catanduvense aqui, era um time da A2 na época. Nós disputamos a Copa Paulista. Tem no YouTube, tem matéria aí, se quiser entrar a ver como treinador. Time do seu Brida. Brida e Brecha, elas são. Aí, trabalhei no Catanduva lá, que é o Padre Osvaldo, né, que é o presidente. Aí, de lá, eu trabalhei no Real Ariquemes em 2017, um time aqui de Rondônia, que tinha o Real e o Barcelona, inclusive saiu até no Globo Esporte, a final, né, de Real e Barcelona, nós fomos campeões, tem foto. Somos campeões lá na época. Só que nessa época eu estava como auxiliar, né? Do Rafael Andrade, que é o rei do acesso no Paraná. Sim. Aí de lá eu fui em 2019 para Catanduva, trabalhei no Catanduva. Aí em 2020 fui para o Japão, 2021 para o Japão, 22 eu falei, caramba, e a história. Mas tem uma passagem, vários clubes aí, como atleta, e dentro do futebol. Assim, muita gente sabe, mas muita gente não sabe, né? Então eu fui preparador físico, eu fui auxiliar técnico, eu fui treinador de categoria de base, fui treinador do Sub-15, do Sub-17, do Sub-20 e do profissional. O que é mais difícil nisso tudo? Todas as categorias, mas o mais difícil de você lidar, na minha opinião, Alexandre, na minha modesta opinião, se alguém tiver outra opinião, eu respeito, é o trabalhar com Sub-17. É a categoria que mais nervosa, né? Podemos dizer, porque é uma garotada que já sabe tudo, que não tem que aprender mais nada. Se você vai corrigir, já faz bico, já ora com cara feia, entendeu? Alguns jogadores se acham estrela, tem que gastar muita chuteira, muita bola, pensa que já é até o andar dos moleques pra rua é diferenciado. Então você falou, Juvenil,
Tem que gastar muita bola e muita chuteira ainda para chegar, né? Aí eu falei, se espelha no Ronaldinho, no Messi, no Ronaldo Fenômeno, se espelha nesses caras, busca esses caras, né? Tem que ter como referência, né? Entendeu? É que os jogadores aí de hoje são tudo superficiais. Não, né? Humildade. Você sabe que eu acho que é um pouco quem... Às vezes é assessor, né? Empresário, às vezes põe muito na cabeça do jogador. Pai. Hoje em dia, inclusive categoria de base, saiu uma matéria, eu vi 2 semanas atrás, a federação proibiu do sub-14. Fiquei sabendo proibiu, disso. É portão fechado. Alguém que a gente conversou falou sobre isso, não me lembro quem. Portão fechado, Alexandre, porque estava difícil administrar os pais na arquibancada. Os caras brigando. Silmar falou. Pô, e xingando um moleque lá de 13, 12 anos como se fosse xingando um jogador profissional, cara. Na arquibancada. Aí a federação, não tem torcida, não entra ninguém. Só jogador, só o pessoal envolvido no jogo entra. Melhor coisa. Tem que educar os caras, não adianta, pô. E tem criança que vir do pai. Se o pai não tem educação, o pai é referência do moleque, pô. Ô, Alexandre, eu vi uma imagem no YouTube aí, que tudo que é relacionado a futebol, eu fico parado, mas eu fico estudando, fico vendo o jogo, fazendo leitura, fico vendo matéria, entrevista de jogador, entrevista de treinador, todo mundo que faz. Eu fico porque, né, você precisa estar mesmo estando parado, você precisa estar atualizado. Aí um lance de um jogo, cara, sub-12, sub-11, o zagueiro, o atacante encostou no zagueiro, um moleque de 11 anos, ficava dando soco aqui na lateral da barriga do menino. O moleque foi bater o lateral e a câmera pegando. Um moleque de 11 anos, Alexandre, chutava o tornozelo do moleque, dava soco assim, ficava dando soco nas costas, 11 anos. Aí tem aquela avalanche de comentário, né? Sim. O que é isso? Cadê o pai dessa criança, né? Para educar. Não é só o treinador, não, cara. Não joga tudo para as costas. É que nem o professor da sala de aula. E não joga tudo pro cara, não. Que nem o professor na sala de aula. O cara tá lá para ensinar conteúdo. Exatamente. Educação vem de casa. Professor, que nem a gente fala, tá lá para ensinar a ler e escrever. Postura, educação, comportamento vem de casa. É de casa. Você não pode transferir uma coisa para o outro. Não joga a responsabilidade para essas pessoas, para treinador do futebol, para comissão técnica do futebol, para a escola, não joga. Você tem a sua responsabilidade como pai e mãe dentro da sua casa. Você tem que cumprir isso. Sim. Não vai ensinar coisas que vai tirar o seu filho do caminho correto, né? Do caminho de Deus. Então, eu fiquei impressionado com isso, cara. Aí, embasado nisso, eu vi essa matéria. Pô, a federação fechou os portões para os pais, porque tá impossível controlar pais na arquibancada em jogo de sub-10, sub-11, sub-9. Que jogador que vai sair? Né? Não tem isso, não existe mais. Isso é intolerável no futebol hoje em dia. Futebol é arte, futebol é diversão, entretenimento. E outro é esporte, né? Esporte. Uma coisa é ser adversário, outra coisa é ser inimigo. Exatamente. São duas coisas diferentes. Tem que separar, né, tem que separar as coisas. Uma coisa é ser adversário, outra coisa é ser inimigo. Exatamente. São duas coisas diferentes. E o que me chamou a atenção, cara, por outro lado, o menino, mesmo sendo agredido ali na jogada, ele não revidou, ele não fez nada, cara. Não fez, ficou na dele, ele jogou a bola, porque daí o lateral veio para ele dominou, saiu do menino e passou. Entendeu? Aí depois eu não acabei vendo a continuidade, mas com certeza até o final do jogo ele deve ter deitado em cima do jogador, né? Porque o jogador com essa postura, com esse comportamento, você vai esperar o quê? Não tem jeito. É só um gol contra, um pênalti, né? O moleque só vai poder. O moleque tá desequilibrado, né, cara? Sim. Então, no profissional, a federação, a CBF, né, junto com a FIFA, já baniu muitas coisas, né? Já pegou bastante em cima disso, então tá melhorando. Não tá tendo muita, né, essas extravagâncias dentro do futebol. Você vê algum paralelo, alguma coisa assim que acaba saindo do controle, mas graças a Deus, muito pouco, né? Douglas. Alexandre, obrigado pelo bate-papo. Espero que eu tenha... A Universidade agradece demais sua presença. Algumas dúvidas, se tiver mais alguma coisa, estamos aí à disposição. Eu agradeço, assim, bastante orgulho o convite, né, de estar aqui participando desse podcast tão conhecido, tão assistido, né, cara? E pelo trabalho de vocês, parabéns, que tenha sucesso aí. Obrigado. Ao longo aí. E tragam bastante coisa boa para a população, o pessoal que assiste, porque é interessante ter conteúdo, né? Ter coisas boas, histórias de vida, né? De superação. Isso de é dificuldade. Bom, porque no dia de hoje as coisas estão tão difíceis, né? As pessoas assim, elas se sentem acuadas, né? E acabam se distanciando de Deus.
Mas hoje assim, talvez a pessoa que esteja assistindo vai falar, você está falando porque você está aí no canal dando entrevista, está tudo bem com você? Não está tudo bem comigo. Não tá, eu estou desempregado, eu não estou tendo salário. Só que eu tenho um Deus acima de mim que eu sei que providencia as coisas. Ele te dá a cruz, ele te dá a carga, mas ele vai te ajudar. Então você que está aí, né, do outro lado, talvez passando por uma necessidade, uma dificuldade, seja ela qual for, busca a Deus em oração, ajoelha. Eu levanto de manhã, eu ajoelho, eu faço a minha oração de manhã, a hora que eu levanto, peço para Deus me orientar. E a hora que eu vou dormir também, ao longo do dia eu faço minhas orações, e quando eu tenho a oportunidade de falar de Deus, eu falo, que nem agora. Então busca Deus, acredita, confia que Deus vai te socorrer, vai te ajudar, não desanima. Seja qual for a dificuldade que você está passando, uma hora vai passar. Deus vai vir com socorro, com providência, e vai te dar dias melhores, porque você é filho de Deus, e Deus te ama e quer te ver feliz. Quer te ver vivendo bem, com alegria, né, Alexandre? É isso. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe mais uma vez. Tá bom? Estamos à disposição. Obrigado. Wagner, um abraço, obrigado.